Bom dia, tudo bem com você aí? Como é que estão as coisas? Seja bem-vindo aqui ao canal Dinheiro, eu sou André Godoy. Hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto de 23. Boa semana para você. Bom, hoje eu quero fazer esta sessão do programa A Vaca e o Brejo, que é dedicado aos assuntos do Brasil, falando de um assunto que passou assim, quase despercebido pela imprensa. Quase, assim, foi muito pouco. Teve um chorinho aqui, um chorinho ali, mas em geral passou batido, que foi a nomeação do Márcio Pockmann para o IBGE. Antes de mais nada, por que é importante falarmos sobre a nomeação do Márcio Pockmann para IBGE? É importante falar disso não pelo Márcio Pockmann em si, porque ele em si é só mais um esquerdista, ele não tem nada que os outros não tenham, né? Ele não tem nenhum ponto a mais de QI em relação aos outros, é igual. O porém está no cargo que esse homem foi ocupar. Presidência do IBGE. O IBGE, vamos nos lembrar aqui das aulinhas da escola, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aí é que mora o pulo do gato. O Lula colocou um capanga dele para cuidar das estatísticas do Brasil. E você deve, naturalmente, supor o que isso significa, né? Pode ser que você ache engraçado assim, a maneira como o Lula está lidando com essas questões, né? De nomeação de pessoas, né? Colocando pessoas em cargos que são bastante importantes aqui no país. Mas tem um propósito, porque veja bem, uma das primeiras coisas que o governo dele tem que fazer, ou tem que se garantir, é cercar a questão econômica. A gente sabe, já conversamos aqui várias vezes, que economia é expectativa, economia não é dinheiro. Né? O que faz a economia andar é a expectativa, não é o dinheiro que as pessoas têm no bolso. Né? Você pode ter muito dinheiro e ter medo de gastar, certo? Você pode ter muito dinheiro e ter medo do futuro. E o contrário, né? Você pode não ter dinheiro nenhum e estar tremendamente confiante, comprar uma fábrica sem dinheiro. Né? Economia é isso, economia é expectativa. E o que faz a expectativa estar de um jeito ou de outro? Em geral, no mundo em que vivemos, são os números, são as estatísticas. Né? Quem libera as estatísticas? Em geral, alguns pouquíssimos órgãos, que ou são estatais em si, ou podem até ser fundações privadas, mas eles têm uma certa relação de vassalagem, vamos dizer assim, em relação aos institutos do Estado, aos institutos estatais, dos quais o IBGE é o mais importante. Então, o que eu pessoalmente vejo por trás da nomeação do Márcio Pockmann para o IBGE? Uma eventual necessidade de manipular números. Né? E por que eu estou falando isso? Para que você fique atento. Você já é roubado demais pelo Estado. Não precisa ser mais roubado ainda. Então preste muita atenção aos números que o Estado soltar daqui para frente. E na dúvida, entre o Estado, entre as estatísticas emitidas pelo Estado e entre a realidade que está na prateleira, na gôndola do supermercado, fique com a realidade da gôndola do supermercado. Tá? Eu vou aqui rapidamente ler para você, só para encerrarmos o assunto, um pouco das ideias do Márcio Pockmann. Tá? O que eu vou ler está num site chamado Poder 360, que é um site esquerdista pra caramba. É até chato, dá até sono. Mas vamos lá. O que ele acha sobre o Pix, por exemplo. Com o Pix, o Bacen concede mais um passo na via neocolonial, a qual o Brasil já, sem contar esse cara não sabe escrever português, né? O desgraçado disse que ele é professor, acho que da Unicamp, alguma coisa assim. O cara não sabe escrever português. Com o Pix, Bacen concede mais um passo na via neocolonial, a qual o Brasil já se encontra, ao continuar... Nossa, não tem vírgula, não tem nada. Ao continuar seguindo o receituário neoliberal. Na sequência vem a abertura financeira escancarada,
com o real digital e a sua conversibilidade ao dólar, condição perfeita ao protetorado dos Estados Unidos. Reforma trabalhista. Desmontagem do assalariamento com o estancamento econômico, deformas trabalhista e previdenciário e fiscalismo. Fiscalismo dentista, deve ser, sei lá. Colapsa o fundo de amparo ao trabalhador, que precisa transferir parte do que arrecada ao PIS/PASEP para o pagamento das despesas previdenciárias. Imposto de renda. Precisamos enfrentar a desigualdade social e a pobreza com uma política tributária mais justa, reduzindo o peso dos impostos diretos e aumentando a carga tributária sobre os impostos indiretos, como imposto de renda, por exemplo. Para o economista, a cobrança do imposto de renda deveria ser feita sob uma perspectiva de justiça social. Ele já chegou a propor um modelo com 12 faixas de cobrança, sendo que para quem tem renda igual ou maior a 50 mil por mês, a pessoa pagaria uma alíquota de 60% de imposto de renda. Bobo, cobra 100 de vez, né? Jornada de trabalho de 4 horas. A singularidade do trabalho hoje. 2 pontos. Os ganhos de produtividade foram muito significativos. Brasil tem ganho de produtividade, já viu, né? Que mundo que esse cara vive. E há condições técnicas para reduzir a jornada sem comprometer o desempenho. Os empresários podem argumentar que não há espaço para redução. Assim como no início do século XX, muitos não entendiam que a jornada de 14 horas por dia diminuía a produtividade e provocava uma série de doenças do trabalhador. Então, assim, é esse cara que eles vão botar para cuidar da lisura, da honestidade dos dados estatísticos referentes ao Brasil. Então, fique esperto. Tá? É o recado do dia, é a sugestão do dia. Fique esperto, porque já viu, né? É a raposa tomando conta do galinheiro. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui embaixo, vocês podem ler. E, enfim, quero saber também o que vocês pensam a respeito disso, né? Se vocês estavam já cientes do problema e se estavam, o que vocês pensam a respeito dessa situação toda. Certo? Bom dia para vocês, um abração, boa semana, até mais.